Bom dia, vamos começar? Bem, vamos lá. O tema desta semana é gestão de tempo. Então, assim, o que eu vim aqui hoje para falar, para aprender também, porque quando a gente pesquisa para falar, a gente também aprende, né? Tá sem som? Vocês estão me ouvindo? O Augusto escreveu que está sem som. Ah, tá ouvindo. Tá bom, então vamos lá. Então, assim, eu de fato aprendi algumas coisas aqui que eu também quero colocar em prática junto com vocês, sabe? E assim, sobre gestão de tempo. Aí, né, o que eu tenho para falar primeiro para vocês é que a forma como a gente usa o nosso tempo define o nosso resultado, né? Nossa saúde mental, nosso relacionamento, porque se a gente extravasa na nossa gestão de tempo, a gente afeta as pessoas que estão ao nosso lado, a gente afeta o nosso estado emocional. Então, aprender a gerir o tempo não é sobre fazer mais, mas sobre fazer o que importa com foco, clareza e equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Para quem me conhece, sabe que isso daí para mim é, assim, de fato, um aprendizado para eu colocar em prática, né? Porque muitas vezes eu atropelo meu tempo e vou fazendo tudo e às vezes deixando o emocional, família de lado. Mas assim, de fato, para mim hoje eu estou falando de algo que eu aprendi, sabe? Então, a estratégia de gestão de tempo. Então, uma boa gestão de tempo é crucial, permite otimizar a produtividade dos clientes e, que nos interessa, que é o que a gente está vindo aqui, que é aquela velha história, serviços, pessoas, serviço e resultado. A gente precisa chegar no resultado, eu preciso, vocês precisam chegar no resultado. Mas entre o resultado, sem som de novo, vocês estão me ouvindo ou não? Voltou? Ótimo. Então, para que a gente chegue no resultado, a gente precisa... Vou ver com o Diego aqui. Diego, você pode ver o que está acontecendo? O pessoal está falando que está falhando. Para a gente chegar no resultado, a gente precisa... Somos pessoas que precisam executar o serviço. E para executar esse serviço, a gente precisa buscar ferramentas que nos ajudem, né? Então, trabalhar é uma tarefa, sugestão, trabalhar uma tarefa de cada vez. Programar o dia com objetividade, né? Com isso, a gente aumenta a produtividade, a gente vai atender melhor os nossos clientes, a gente garante um atendimento mais eficiente, e a gente vai contribuir para o resultado, porque a gente vai estar mais tranquilo, aquilo ali foi planejado para o nosso dia. Por mais que a gente saia de casa e vá para um plantão, e ali é dinâmico, a gente não sabe o que vai acontecer, como vai ser, mas você se programou para fazer o seu plantão da melhor forma. De tal hora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Então, assim, mesmo pós o plantão, né, o que a gente pode fazer para programar melhor? Eu chamei aqui de economia da distração, informação, coisas que a gente assina. Então, o que a gente chega no final do dia, é o sentimento comum de que falta tempo ou estou com tarefa demais. Então, ou que eu não fiz nada, né? Então, essa escassez que a gente está vivendo de tempo fez com que o tempo fosse o nosso bem mais precioso. Então, a gestão consciente desse tempo reduz o estresse, melhora a produtividade e fortalece a qualidade de vida. Então, é isso aqui que a gente tem que buscar. E pode parecer muitas vezes balela, mas isso aí, meu dia é uma boleira, meu dia acontece assim. Vocês estão me ouvindo? Está falhando muito? Está picotando? Então, a gente, assim, buscar... Vocês estão ouvindo, gente? Dá um ok aí para mim.
Então, definir as metas, né? Utilizar a ferramenta que a gente tiver, evitar as distrações. Essa, assim, é igual ali está falando, notificação, isso, aquilo que está no nosso poder, na nossa mão, como as distrações também do ambiente, né? Aprender a dizer não a certas coisas. Então, peraí, só um minuto. Olha, tem outras pessoas aqui falando que o som tá normal, que pode ser a internet aí de vocês, hein? Que tá picotando. De repente, tenta o celular de vocês, ver se não vai ficar melhor. Então, assim, o que eu tenho para falar para vocês é que, deixa eu ver aqui se eu consigo. A gente tem vários estudos sobre gestão de tempo. Isso aqui eu achei curioso, eu achei legal eu ler sobre isso, sabe? Porque existem pessoas, passa a não ser uma coisa desinteressante, uma que bobeira que falar isso, o meu dia é assim, é uma correria, tem que levar filho para lá, buscar filho para cá. E, assim, e tem pessoas, de fato, desenvolvendo metodologias para a gente ter mais eficiência. Então, eu tenho 6 métodos, e vou falar até qual que eu uso com mais rotineiro, e vejo pessoas à minha volta usando também. Tem corretores aqui, corretora, que eu já falei, anota o que você tem que fazer, né? Faz a gestão, faz a auditoria desse tempo, das suas anotações, que você vai ter uma eficiência maior. A gente não pode amanhecer sem um roteiro mínimo do que a gente vai seguir. Então, a gente tem ouvido que, inclusive, esses 2 primeiros são os que o Elon Musk, as 2 empresas dele, né? Então, dividir, que é o time box, menores e realizá-las num tempo definido. É uma estratégia eficaz. E caso você não tenha certeza de quanto tempo está despendendo para cada tarefa, passar a ter mais objetividade e resultado. Então, você vira e fala assim, eu vou para o plantão, eu vou chegar e vou fazer isso de 9 horas às 10, de 10 às 11 eu vou fazer isso, você divide as suas tarefas em tempos menores, de espaços menores de tempo. Concluiu, é uma conclusão, acabou, aquela ali passou. Então, dividir o tempo em partes menores. Você pode progredir de maneira constante e em direção à meta, ao longo de dias e semanas, né? Então, essa time box é isso, é uma divisão do seu tempo em pedacinhos pequenos para você diluir a sua necessidade, suas tarefas. O outro são blocos, né? Que se assemelha ao time box, só que você vai fazer blocos maiores. Você, olha, de tal hora a tal hora eu vou fazer isso, isso, isso. Vamos supor, eu vou chegar no stand, eu vou atualizar o meu CV, vou ver meu pré-cadastro e vou ligar para tantos clientes. Então, são todos eles ligados aos seus clientes, entendeu? Aquilo que você já tem. Então, isso são blocos. Então, são os blocos temporais, que tem o time blocking, né? Então, é o que eu coloquei aqui, por exemplo, vou fazer manutenção nos meus leads. De 11 às 11h30, vou acompanhar os meus pré-cadastros. Blocos, e isso funciona, gente. Tem pessoas assim, eu já sentei com um de vocês, um ou outro, forma. Vamos buscar, porque às vezes a gente se perde nos do nosso dia, né? Tenta fazer que dá certo. Aí tem essa técnica Pomodoro, que ela é mais conhecida. Eu acredito que alguém aqui já tenha ouvido falar, né? Que ela é semelhante aos métodos do time box e o time blocking, e ela ajuda a trabalhar em intervalos de tempo. Isso aqui é muito bom para aquele, sabe, que vira e fala assim, eu tenho TDAH, eu me disperso muito. Então, aqui, como que ela funciona? Você vai escolher a tarefa que você vai realizar,
Tem um cronômetro, porque está vendo ali até a frutinha ali com 25 minutos? Porque a cada 25 minutos você vai focar naquilo ali que você está fazendo e você vai dividir em 20 minutos. Após o término, você faz uma pausinha, que é de 5 minutos. A técnica fala isso. 25 minutos de trabalho focado em intervalos de 5 minutos. Qual o benefício? Você está ali concentrado, você não desfaltou ali nos meus 25 minutos. Você melhora a produtividade. Com isso, você vai ter eficiência do seu trabalho, você fica menos estressado. E você melhora a gestão de tempo. É uma engrenagem do que você está fazendo. Exatamente, Bia. A gente tinha que fazer isso, né? A gente era treinado economia juntas. E é exatamente assim. Quantas vezes eu nem sabia o nome, mas eu também lembrei da nossa faculdade. Do engolir sapo. Ela tem um outro nome, que é o Eat the Frog, mas é sobre assim, é como se você tivesse aquela tarefa mais difícil. Já é um outro. Então, para vocês verem como que tudo sobre isso, o que vai ser melhor para cada um de vocês. Então, assim, você pega aquilo que é mais difícil e já está falhando. Só um minutinho, gente. Que o Diego falou que está falhando mesmo. Nós vamos tentar aqui colocar o cabo. Vamos ver se vai melhorar aí, tá? Vocês vão me falando, ok? Então, sobre essa daí, que é o método do engolir sapo, é aquele que você pega a sua tarefa mais difícil e já executa ela, principalmente na parte da manhã. Que aí você vai se sentir assim, poxa, tirei um peso das minhas costas. Agora eu vou fazer as outras tarefas, sabe? Então, essa é a técnica do engolir sapo, é você identificar a sua tarefa mais importante do dia, né? Aquela que provavelmente você vai querer protelar, você vai querer procrastinar. Então, identifica o sapo, aí fala que como o sapo, né? Divida o sapo e arremata aproveita a sensação e você vai ter a sensação de dever cumprido, certo? Então, às vezes, você pode falar assim, nossa, eu tenho um agendamento e vai ser um agendamento difícil, vou marcar para a parte da manhã, certo? Mas lógico que a gente tem toda uma rotina, a disponibilidade do cliente, mas o importante é trabalhar o nosso dia, fazer aquilo ali ser mais produtivo, senão a gente só vive o dia e quase vai chegar na sensação no final do dia de não ter feito nada, né? Aí nós temos a outra, que é mais conhecida, que a gente ouve todos os dias, que é o princípio de Pareto, que é usado em muitas situações, inclusive na gestão do tempo, né? Ela é conhecida como a técnica da regra 80-20. Pode ser aplicada na gestão de tempo para otimizar a produtividade. Ela sugere o quê? Que 80% dos seus resultados são alcançados com 20% do seu esforço. Isso é estudado, gente. Isso pega uma amostragem, entendeu? Enorme para chegar a uma conclusão, a um método, a uma técnica, certo? Então, você tem que ali aplicar essa regra, é possível identificar e priorizar as tarefas mais importantes e impactantes. Quais são os meus principais clientes, os maiores investidores? Então, eu vou concentrar neles, porque eles vão me gerir, eu estou falando a empresa como um todo, eles vão ser responsáveis por tantos por cento do meu resultado. Eu tenho os clientes que estão sempre aqui comigo. Rogério, para! Mas vamos lá. Então, isso aí é muito bacana, que, assim, para mim foi um aprendizado, juro. Porque muitas vezes eu falo assim, Rogério, Tony, me fala aqui, o que vocês acham que eu poderia fazer, né, para melhorar a minha gestão, para fazer melhor o que eu faço? Porque a gente, às vezes, apaga incêndio o dia todo. Mas isso aqui me fez pensar onde eu posso mudar. E eu espero muito conseguir contribuir com vocês. Leiam, essa coisa vai ficar salva, essa apresentação vai ficar salva. Eu escrevi o máximo para poder deixar registrado para vocês. Pesquisem também, porque vale a pena. A gente não pode continuar num mundo onde o tempo é cada vez mais escasso, sabe? A gente está vivendo uma hora, a gente dorme cada vez menos e
a gente precisa ter maior otimização desse tempo, tá? Então, se você conseguir tirar na parte da sua manhã 80% das suas tarefas, que são tarefas às vezes pequenas, eu tenho que ligar para fulano, ciclano, eu tenho que resolver o INCC desse, eu tenho que fazer aquilo, anota, ou faz a sua gestão da melhor forma que você possa, você tira da frente as coisas pequenas e você vai ficar com 80% do seu tempo para as coisas grandes, tá? Então, é muito bacana isso, leiam bastante, e que vocês vão gostar, vai aumentar a produtividade, sempre, ó, aumenta a produtividade, diminui o estresse, vai aproveitar e você vai ter aqui a sensação de dever cumprido, a sensação de que você produziu, tá? Aí a gente tem esse método, que é esse, com as siglas, né, GTD, que é o fazer acontecer. Vou falar para vocês que eu uso esse. Sabe, quem está do meu lado sabe que eu tenho meu planner, que eu anoto tudo que eu tenho que fazer e no final, enquanto eu vou realizando, sabe, eu vou ticando tudo, e se eu não conseguir cumprir alguma coisa naquele final do dia, eu jogo para o dia seguinte para eu realizar, sabe? Então, essa técnica, ela que consiste em você escrever, né? O método consiste em que o primeiro passo seja você anotar tudo que deve ser feito. Então, ao contar com essa gestão, você desocupa a sua capacidade mental, não está tudo na sua cabeça. Você transferiu aquilo, refletiu aquilo para um papel. E aquilo ali vai estar do seu ladinho, como o seu cronômetro, olha, faz isso, faz aquilo. Então, para usar esse método, reúna todo o seu trabalho futuro, tudo aquilo que você tem que fazer hoje, semana que vem, daqui a um mês, eu tenho que olhar os registros para ver se os registros voltaram. Estipula um tempo, né? Então, pode haver trabalho aí que não é mais necessário, que você vai jogar no lixo. Trabalho que tem que ser realizado em algum outro momento que não seja agora. Então, essa ferramenta, ela funciona. Simples e funciona, tá? Coloca uma agenda do seu lado, coloca aqueles que gostam mais, faz a agenda no celular, mas o importante, no final do dia, auditar as suas anotações, porque você também anotar e não auditou, você não tem a sensação de dever cumprido, tá? Então, assim, utilizem. Eu uso esta. Eu sei que meu diretor Tony também. O Rogério, eu não sei se ele tem o caderno dele, mas eu acho que tem, tá? Então, assim, eu acho que é fundamental, já é um norte que a gente dá para a nossa gestão do tempo, tá? E agora, com relação, assim, eu não sei quanto tempo eu estou aqui, acho que eu andei rápido, né? Mas já são 9h23. E o que eu queria falar para vocês é que o tempo, né, a gestão do tempo virou um gargalo para a humanidade. Um gargalo porque, olha só, ao pesquisar para falar para vocês, eu vi quantas pessoas, cada uma dessas metodologias, tá, dessas técnicas, foi uma pessoa pensando em como seria melhor fazer. Então, tem pessoas que estão estudando isso, sabe, gente? Então, assim, não dá para a gente menosprezar. E aqui, a gente está aqui com a intenção de que... Eu falei hoje de manhã até com meu marido, assim, como está sendo bom para mim pesquisar para falar. Primeiro, meu receio, às vezes, de falar está cada vez diminuindo mais. Eu estou mais à vontade com vocês. Segundo, cada vez que a gente pesquisa, a gente aprende muito, e eu aprendi. Quem me conhece um pouco sabe que gestão de tempo é um gargalo para mim. Eu tenho que me educar, e anotar foi um divisor de águas, sabe? Anotar e auditar no final do dia. Anotar e auditar no final do dia, então isso é muito importante. Então, retome o controle do seu tempo. Em última instância, gestão de tempo é um estado mental, mais um estado mental do que qualquer outra coisa. Se você gere, você vai estar mais feliz, você vai estar se sentindo mais produtivo. Então, priorize o seu trabalho de modo a saber no que trabalhar diariamente e para que você tenha uma gestão mais eficaz. Ao invés das prioridades serem ditadas pela lista de pendências, ou seja, em vez de você colocar ali só as coisas pendentes que você não fez, coloque aquilo que você tem que fazer, o seu propósito mesmo, sabe? E comece a monitorar o trabalho
como uma ferramenta centralizada. Então, ali, eu adotei a do sapo, eu vou fazer dessa forma, eu vou deixar aquilo ali como meu método de trabalho. Diante de tantos estudos, chegamos à conclusão que precisamos fazer alguma coisa por nós. Temos aí vários métodos desenvolvidos. São pessoas que criaram, tomaram um tempo das suas vidas para criar uma metodologia, né? Então, adotem algum deles, ou crie o seu próprio. Não desperdice seu bem mais precioso. O tempo não volta. Então, isso que serve para a vida pessoal, para a vida profissional, para tudo, gente, para o nosso bem-estar, sabe? Agora, como nós estamos aqui para falar do nosso trabalho, da onde a gente precisa chegar, o que eu aconselho vocês é anotarem, fazerem de fato uma agenda de trabalho, porque a gente não pode, o que a gente vê, a gente chega num stand, os coordenadores vêm, vocês mesmos vêm, porque vocês conversam comigo, com o coordenador, e veem quantas pessoas vão para o stand para fazerem muitas outras coisas que não seja produtivo para si mesmo. Sabe? Ninguém vai nos entregar uma venda pronta. Ninguém vai dar de presente. Toma aqui, olha, contrato gerado, estou te dando de presente. Então, se vocês estão precisando de resultado, a empresa precisa de resultado, o coordenador precisa de resultado, o gerente precisa de resultado. Então, nós estamos numa escala onde quem vende são os corretores. Quem gerencia os corretores são os coordenadores. Não dá para a gente desperdiçar o tempo. Se o coordenador sabe que ele assumiu um stand para ser coordenador, o stand abre tal hora e fecha tal hora. Então, eu tenho que chegar 2 minutos antes e sair 2 minutos depois. Eu não posso contar que o meu corretor vai chegar antes de mim. Isso não existe. Então, assim, nossa obrigação, nossa responsabilidade. Então, o meu tempo, ele é sagrado. Tá? Quem está ali, meu corretor, precisa saber que eu, coordenador, estou ali para tudo, que eu sei resolver tudo que ele colocar na minha mão. É por isso, porque o corretor vê um problema, o coordenador vê o problema de 15, de 20, então ele, de fato, ganha gama de conhecimento diariamente, certo? Então, assim, eu estou falando isso porque muitas vezes o desperdício de tempo não é do corretor que fica ali batendo papo, é do coordenador também, que tem um Scrum para fazer e adia o Scrum. Tem o sentar com o corretor e ver aquilo que está no celular dele, porque isso tudo despende tempo. E às vezes a gente não quer ocupar o nosso tempo. A gente também quer conversar, a gente também quer distrair, mas só que o local de trabalho a gente tem que ser o mais produtivo possível. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. O meu conselho aqui agora é falar para vocês isso. Não desperdicem aquilo que é mais precioso, seja para trazer resultado para vocês, seja para viver bem com sua família, seja para vocês descansarem e poder passear, fazer o que vocês gostam de fazer. Eu estou... Anotem, ou faça lá as várias... Leia de novo,